Existe um elemento na cultura japonesa que pode ser extremamente desgastante e cansativo à medida que você vai vivendo por aqui. Eu digo isso como uma crítica, mas também existe um lado positivo, que é o que trouxe o Japão ao nível de país que ele é hoje e traz todas as conveniências existentes nesse país, que é o fato de você se viver a vida baseado em um manual. Porque parece que você tem um roteiro, um manual para se fazer qualquer coisa nesse país. E isso tem os seus prós, como eu já mencionei, mas o foco desse vídeo vai ser dizer quais são as consequências de você lidar com uma sociedade, tanto no meio pessoal quanto profissional, quando você está inserido numa sociedade que todo mundo parece que tem o jeito correto de se fazer alguma coisa. Eu quis fazer esse vídeo porque me aconteceu uma situação muito engraçada no trabalho. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de software aqui no Japão e youtuber nos momentos vagos. Só que no trabalho me aconteceu uma situação bem interessante, talvez até estressante, que o meu tipo de contrato no trabalho, ele mudou. E por conta disso, o meu e-mail, ele também se alterou. E isso gerou uma série de consequências no meu login, porque, bom, para quem não sabe, ou para quem sabe, você tem um monte de logins, um monte de acessos que utiliza o seu e-mail para isso. E se você tem o seu e-mail alterado, basicamente uma estrutura ou alguma coisa precisa mudar para que o seu acesso permaneça o mesmo. E qual é a ideia? O japonês lá deveria fazer em minha máquina era nada mais, nada menos do que um reset no meu sistema operacional. Eu não tinha a ideia da dimensão do quanto isso levaria de tempo, mas o profissional que trabalha ali provavelmente deveria ter alguma ideia, né, do quanto isso levaria. Eu não imaginava que iria ser tão rápido, porque desde que eu cheguei lá, o processo dizia que qualquer tipo de tarefa que você task, né, tarefa, inicializasse ali, iria levar cerca de 3 a 5 dias úteis. Eu pensei, caraca, mano, 3 a 5 dias úteis? Eu não posso ficar parado tanto tempo. Então eu peguei um outro notebook, eu peguei um notebook temporário que eles me ofereceram e passei, assim, o resto do dia seguinte todo fazendo setup, né? Para quem não sabe, setup é você instalar todos os seus softwares necessários, softwares, programas necessários no seu computador, para que você consiga trabalhar a partir do momento de onde você parou. E quando eu terminei o meu dia, né, tendo toda a minha máquina preparada já e já trabalhando, eu recebo um e-mail falando: olha, sua máquina está pronta, venha buscar. Então, assim, eu imaginava que iria ser algo breve, não precisava levar 3 a 5 dias úteis, mas a galera preferiu me dar esse tipo de preocupação e perspectiva do que simplesmente você dar uma ênfase no meu problema e terminar logo o que tinha que ser feito. Agora você pode perguntar, pô, cara, mas você está considerando que na empresa não tem só você, tem uma fila enorme de pessoas com problema e etc. Aí que tá, não tá. Esse helpdesk, né, que é o centro de ajuda para problemas técnicos, ele atende apenas pessoas presenciais, então a pessoa chega lá com o problema no notebook, a pessoa resolve ali na hora H. E a minha empresa específica, ela está fazendo uma política de contenção de sarampo, como se fosse o período da pandemia lá, onde as pessoas passavam ficar no home office, só que para sarampo, para você ver a criticidade que
o Japão tá chegando com o assunto do sarampo. E aí, nessa situação, muitos japoneses, eles, não só japoneses, mas empregados dessa empresa, passaram a trabalhar de casa. Eu moro do lado do escritório, então meio que chutei o balde para essa possibilidade de trabalhar de casa, trabalhar home office, né? E quando eu tava lá nesse dia, no escritório, tinha muita pouca gente. Aí eu pensei, pô, cara, como assim, velho? Você não me deu essa atenção, sendo que o meu problema era tão simples de ser resolvido. E, assim, a galera preferiu seguir o processo dele certinho, ao invés de repente, fazer uma segunda checagem, ver questão de prioridade, para eu pegar a minha máquina o mais rápido possível. E essa é uma crítica, né, que você pode fazer numa sociedade que ela é muito orientada a manuais e processo de como fazer alguma coisa. Porque se você olhar para um banco de dados, agora eu vou entrar num assunto de tecnologia, mas eu vou tentar ser o mais detalhista possível. Um banco de dados, você insere um, colunas ali de dados, né, como se fosse um Excel gigantesco, e inúmeras linhas. Então, quando você vai tentar buscar algo que está nesse banco de dados gigantesco de registros, de linhas, você leva um tempo para fazer essa busca. Então, quanto maior o número de manuais, mais tempo você vai levar para buscar o registro certo. E se você não tem uma boa indexação, meu amigo, o melhor é índice, um indicativo que mostra onde está o seu registro certinho, você vai ter um tempo de consulta absurdamente alto. E por que eu estou dizendo isso? Porque imagina que a cabeça do japonês ele seja como um banco de dados sem índices. Então ele prefere dar essa aproximação mais conservadora, que é o pior tempo de resposta que ele pode dar quando consultado, e foda-se sua experiência como um usuário. E isso, cara, quando. É a minha reclamação no ambiente de trabalho, mas imagina você travar nesse ponto em muitas outras etapas da sociedade, por exemplo, relacionamento, política, economia, é, quando você vai conhecer alguém para. Principalmente na hora de se conhecer alguém para flerte, você imagina que o cidadão japonês ele tá loucamente procurando diversos registros em seu banco de dados para achar a melhor manual de como ele vai agir para aquela situação. Por isso que você ouve na televisão que o povo japonês ele discute bastante sobre as regras de relacionamento, de que está muito defasado, que agora com o modernismo, blá blá blá, tem muita resistência à mudança, porque a opção de você viver livremente fora do que está ali dentro desses manuais não é uma opção. Não existe uma configuração ainda para eles que eles consigam viver de uma forma espontânea. Mas assim, eu não estou criticando as regras sociais, eu estou criticando a maneira de você viver para tudo em função desse comportamento em específico. Porque, por exemplo, você acaba cortando a possibilidade de adicionar índices e formas de acelerar o serviço, de você ser uma pessoa performática. Você literalmente mata suas possibilidades de dar respostas melhores ao seu usuário. E quando você entra aqui no Japão para trabalhar, essa aí é uma outra crítica. Você não espera receber uma ajuda por voz de alguém que seja japonês. Basicamente, o que acontecia comigo é: tó aí esse link e se vira para ler tudo que tem.
Eu sei, no Brasil você também tem esse tipo de tratamento. Só que você tem uma equipe que ela é mais acessível para você, para eles te pontuarem exatamente o caminho que você tem que fazer. Eu tive uma sorte absurda do meu time, eles ser uma maioria estrangeiro. Então alguns deles são, como posso dizer, coração quente. Eles têm um pouco mais de contato com o ser humano. Esse tato ser humanístico que os brasileiros têm de chegar e apontar certinho aonde que estão cada coisa. Mas assim, porque são estrangeiros. Eu tenho minhas altas dúvidas de como seria se meu time todo fosse japonês, porque o esperado é que você vá em cada uma das páginas que existem, e quando eu digo páginas, é surreal o número de páginas que a galera escreve em documentação. E aqui eu digo não documentação física de livro, é documentação online, páginas, web pages, páginas da internet. Você tem o sistema de Confluence, né? Que é onde você escreve muita documentação ali. E a experiência naquilo é literalmente um labirinto. É um manual que aponta para um manual, que aponta para um outro manual, que aponta para um outro manual, que aponta para um outro manual, que dá um texto gigantesco. E o que acontece é que você não sabe exatamente onde está a informação que você precisa como um funcionário novo. O que meio que complica você começar e tomar certas ações, hot ações, né? Ações quentes, que são as mais frequentes utilizadas, porque você tem que literalmente passar uma varredura em tudo que foi escrito ali. Agora, essa é apenas uma reclamação minha no ambiente de trabalho. Agora, imagina quando você tem que lidar com documentos, ir para instituições públicas, pegar e levar documento para algum lugar, lidar com alocação de imóveis. Você vai passar por essa situação de novo e de novo e de novo, com uma experiência desgastante e consumidora de tempo para cada situação que você enfrentar aqui, porque você vai se ver na necessidade de buscar o manual como se você fosse um banco de dados. Assim, dependendo do que você for fazer, eu vejo que você não precisa ser tão detalhístico com manuais. Eu penso que você, como indivíduo, fornecedor de um serviço, fornecedor de algum tipo de produto, você deveria fazer o caminho mais limpo possível para que o próprio design ele pudesse comunicar o que você tem que fazer. Então, ao invés de você escrever maçantemente, criar textos semelhantes a uma Bíblia em questão de volume, você poderia simplesmente tornar a experiência e o design, a parte visual, simples. Você deveria ter um pouco mais de simplicidade no ato de fazer as coisas para você tornar-se eficiente como um todo. E eu vejo que é essa a maior crítica que boa parte dos estrangeiros que moram aqui acabam fazendo para a maneira que o povo japonês trabalha. É tudo baseado em manual. Se você não vê o manual, você é ostracizado. Mas eu vejo que, apesar dos pesares, a sociedade ela, de alguma forma funciona. Eu vejo que se o Japão quisesse evoluir para um próximo nível, ele deveria aprender a ter um pouco mais de jogo de cintura. Eu vejo também que tem um lado positivo de você ter as informações na palma de sua mão, mas você só vai ter que ter um pouco mais de tempo. Se você é um cidadão que tem pouco mais de 30 anos ou tem tempo limitado, meu amigo, isso pode ser uma experiência extremamente estressante para você morar aqui. Então, é como dizem, no final das contas, morar no Japão pode ser uma experiência bem estressante se você não está acostumado com
a forma de viver do japonês, que é ser um banco de dados de manuais de como você viver a sua vida. Então, se você não tem ou não gosta desse estilo de vida, é melhor você meio que tentar montar sua gangue de estrangeiros por aqui, achar pessoas que pensam de uma forma um pouco mais semelhante à sua, ou você vai ter grandes dificuldades de convivência com o povo japonês. É claro que existem pessoas que não seguem esses manuais à risca, acabam montando negócios ilegais. Acho que vocês imaginam que tipo de negócios ilegais eu estou querendo me referir. Mas esse tipo de pessoa, eles são meio que marginalizadas ou criticadas. Eles são rotulados como pessoas ruins. Então, se você não segue regras, você é o cidadão ruim. Infelizmente, você não tem um meio termo. Mas esse é o vídeo de hoje, galera. Eu queria apenas fazer essa crítica à sociedade japonesa da forma como eles vivem. Não temos muitas notícias nessa semana por ser semana de feriado, então tem mais notícias do exterior do que o interior do Japão. Caso vocês queiram dar algum suporte, considere se inscrever no canal para fortalecer, dar aquele joinha e também fique à vontade na seção dos comentários para poder compartilhar alguma visão sobre a cultura japonesa. Falou e até o próximo vídeo.